Eu quero estar convidando para vir aqui a pastora Zuleide Alves, que vai estar ministrando a palavra de Deus, a santa e gloriosa palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Pode vir. Glória a Deus. Amém? Vai estar ministrando a palavra de Deus para nós. Vamos recebê-la com alegria, irmãos? Vamos? Senhor, nós te pedimos que o Senhor seja com a tua filha. Tudo que ela falar, Senhor, possa vir do Senhor, do seu coração para os nossos corações. Fala, Senhor, que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, não, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, tanto nós que estamos aqui no auditório do templo, aqui no Rio de Janeiro, mas também os meus irmãos que estão assistindo através da internet, através do Facebook e também através do YouTube. Que o Senhor possa abençoar cada um e que essa sua palavra, Senhor, possa alcançar cada coração e falar aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, nós abençoamos hoje e sempre. Amém. Amém. Graça e paz para todos. Graça e paz para aqueles que estão em casa também assistindo ao vivo ou que vêm assistir depois. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 3. Vou ler do verso 1 ao verso 6. Que essa noite o nosso coração esteja totalmente aberto para ouvir a palavra de Deus e a nossa mente também, né? Que nada venha nos distrair, nos roubar a nossa atenção. Amém. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Até aqui. Podem assentar. Amém, Jesus. Hoje eu comecei a meditar nesse texto. E é um texto que fala como nós devemos nos comportar, né, diante da nossa caminhada com Jesus. É isso que fala esse texto. Fala exatamente o que Jesus sempre falava sobre o arrependimento. Em todo lugar que ia, ele pregava sobre o arrependimento. E nesse texto, quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E é exatamente o que acontece conosco, né? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente passa pelo batismo, quando reconhece que Jesus é o único suficiente Salvador, quando a gente passa pelas águas, esse é um batismo de arrependimento. É aquele momento que nós precisamos mudar. As pessoas precisam ver mudanças na nossa vida. E isso é o que fala nesse texto, né? Confessar os seus pecados, passar pelo batismo. Isso é o que fala. Nós precisamos na nossa vida, na nossa caminhada, mudanças na nossa vida. Nós precisamos mostrar para as pessoas que houve uma mudança na nossa vida. Nós não podemos simplesmente só reconhecermos a Jesus, passar pelo batismo e continuar sendo a mesma pessoa. Nós precisamos que haja um reconhecimento, principalmente de nós,
O que está errado na minha vida? O que eu preciso mudar? O que eu estou precisando que haja transformação na minha vida? Muitas das vezes as pessoas esquecem que nós fomos para Jesus, estamos com Ele, caminhando com Ele, mas o arrependimento não veio. Eu gostava de arrumar uma confusão antes, eu continuo arrumando uma confusão. Eu falava mal de alguém, eu continuo falando mal das pessoas. Eu costumo arrumar pessoas inimizades, eu continuo arrumando inimizades, eu continuo ficando de mal com as pessoas, eu continuo colecionando amarguras dentro de mim. Eu continuo tendo raiva das pessoas. Eu não gosto daquela pessoa e pronto. Eu continuo daquele jeito. E não é isso que Jesus fala. Jesus não ensina isso para a gente. Em Lucas, capítulo 24, verso 46, fala: Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunha dessas coisas. Nós precisamos que haja arrependimento em nossa vida. Tem gente que vai para a igreja, está todo culto, frequenta, crê em Jesus, mas não houve um arrependimento sequer na sua vida. Nós necessitamos disso todos os dias. Infelizmente, às vezes eu escuto pessoas falando: eu fui para o culto, mas eu não gostei hoje do culto. Nós não estamos aqui para falar se o culto é bom ou ruim, porque a gente está aqui para ouvir a palavra de Deus. É a palavra dele que a gente ouve. É a palavra dele. A gente está aqui para prestar culto para ele, não é para nós. O culto não é nosso. O culto não é para mim. O culto não é para vocês. A gente está prestando culto para ele. Nós estamos sendo gratos por muito que ele faz por nós. Por muito que ele faz. Porque muitas das vezes a gente esquece do nosso dia a dia, da vida que a gente leva, da vida corrida, dos livramentos que ele nos dá. Muitas das vezes a gente esquece disso. Então o nosso culto, a gente vem prestar culto ao Senhor, não é para nós, é para ele. Então para ele eu tenho que entregar o meu melhor. Para ele eu tenho que entregar, eu tenho que me rasgar diante dele. O meu coração tem que estar sempre aberto para ele. E isso que fala, nós precisamos ser testemunha dessas coisas. Nós precisamos que haja transformação na nossa vida. Nós necessitamos de transformação. Muitas das vezes a gente sabe, tem facilidade de enxergar o erro do outro, mas não sabe enxergar o nosso próprio erro. A vida que a gente leva. O que eu preciso mudar na minha vida, qual a transformação que eu estou precisando? Muitas das vezes, eu preciso perdoar alguém que eu tenho uma dificuldade terrível para perdoar, mas eu necessito que haja perdão. Eu saber chegar e liberar uma palavra para a pessoa. Muitas das vezes a gente acha que a gente sempre tem razão, né? E às vezes alguém nos faz mal. E a gente fica esperando. Se a pessoa não vem, eu não vou também. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor. Se eu tenho Cristo em mim, muitas das vezes as atitudes têm que partir de mim primeiro. Já que o outro não consegue chegar, eu vou chegar. Eu não errei, eu não fiz nada de errado. Não importa. Quando a gente tem uma vida com Cristo, não importa quem tem razão. Não existe razão. Não existe. Não existe essa. Eu tenho razão. Eu não tenho razão em nada. Eu não tenho razão.
Nós precisamos ter uma vida diferenciada com Cristo. Se eu tinha os meus erros, eu preciso mudar. Eu não consigo mudar. Consegue? Consegue. Busque em Deus mudanças. Se eu pecava, eu tenho que me livrar do pecado. Eu tenho que me afastar do pecado. Ah, eu não consigo. Consegue. Basta querer. Basta querer. O arrependimento na nossa vida é isso. É a gente conseguir a cada dia melhorar mais e mais. E se eu pecava, hoje eu digo não para o pecado. É a escolha que a gente tem na nossa vida. Se eu cometia coisas que não agradavam ao Senhor, hoje eu quero outra vida. Hoje eu falo não para aquilo. Porque eu não posso ter uma vida, levar uma vida igual como era antes. Eu não posso. Porque que vida é essa com Jesus, se eu não me arrependi de nada, se eu quero levar a mesma vida que eu tinha antes? Isso não é ter um encontro com Jesus. Isso não é. Às vezes as pessoas acham que simplesmente levantou a mão, está servindo a Jesus, maravilha, vou para o céu. Não é não. A nossa luta continua. A nossa luta continua. A gente precisa cada dia melhorar mais e mais. Nós precisamos de transformação cada dia mais e mais. Porque senão seria muito fácil. Eu vou para Cristo, eu vou servir a Cristo, vou para a igreja, vou lá, cultuo o Senhor, vou para minha casa e continuo a vidinha que eu tinha. Não. Isso não foi transformação. Se eu continuo do mesmo jeito, quando eu vim sujo, isso não foi transformação. Quando a gente chega em casa, e a nossa casa está bagunçada, a gente se incomoda porque não está acostumado com aquele cheiro. Está acostumado com a casa limpa. E sente mal com o cheiro que está, da sujeira. É dessa forma. Se a minha casa eu sei cuidar bem, por que eu não vou cuidar das minhas coisas aqui, ó? Da minha vida com Cristo, do que está aqui dentro de mim. Eu quero carregar Jesus no meu coração, mas eu não quero nada de mudança. Está errado. A gente precisa mudança na vida, porque senão, sem arrependimento, não adianta. Eu não vejo a Cristo. Nós não veremos a Cristo. Quando a gente entra na presença do Senhor, quando a gente vem buscar o Senhor, cultuar o Senhor, e a gente não consegue sentir nada. Eu já ouvi isso uma vez. A pessoa veio cultuar o Senhor, saiu e falou que não tinha. Aquele dia Deus não falou nada. Meu Deus, se eu entrar na casa do Senhor, vier buscar a presença dEle e não sentir nada, nada, tem algo errado comigo. Não é com quem orou, não é com louvor, não foi com a palavra, é comigo. Porque se eu não sentir a presença do Senhor, o erro sou eu. O errado sou eu. E nós precisamos disso. A gente precisa a cada dia buscar o Senhor para que haja uma melhora. Porque Deus, Ele está sempre de braços abertos para a gente. Mas eu preciso ter atitude diferente na minha vida. Eu preciso de mudanças na minha vida. Eu preciso que as pessoas enxerguem em mim o Cristo que eu sirvo. Porque antes era muito fácil as pessoas verem, olharem e falar: lá vai um servo do Senhor. Hoje, tem muita gente que está tão adaptada a fazer as coisas erradas, que o pecado continua, que as más práticas continuam, que às vezes é confundido. Não sabe se é, se não é, se serve ou não ao Senhor. Tem gente hoje em dia assim.
E nós precisamos dessa mudança. Como será a nossa vida? Servir a Cristo, mas eu vou servir desse jeito que eu estou. Vou continuar servindo desse jeito. Então, chega um momento que a gente vai lá, ora, pede ao Senhor, né? E aí, fala a oração do Pai Nosso. E a gente vira e fala: perdoa os nossos pecados. Só que na oração fala: assim como nós perdoamos a quem nos ofende. É uma condição, Deus só perdoa os nossos pecados quando a gente perdoa quem nos ofendeu. Senão a nossa oração não serve de nada. Se eu estou com o coração duro, com o coração fechado, se eu não consigo liberar uma palavra de perdão para uma pessoa, não adianta. Não adianta. A nossa oração não passa do teto. Nós precisamos de atitude diferente na nossa vida. A busca por Jesus é contínua, constante. Por isso que a gente precisa sempre orar sem cessar. A nossa oração tem que ser diária. Diária. Quando a gente se sentir fraco, tem que pôr na nossa mente que aí é que somos fortes. E vamos embora orar e buscar mais a Deus. Porque quando eu me sentir fraca, é a hora que eu preciso ser mais forte. Aí é a hora que eu preciso sim buscar o Senhor. É aquele momento que eu achar que eu estou muito fraca. Nós precisamos sim buscar mais e mais. Nós necessitamos sim. É muito fácil, muitas das vezes, as pessoas quererem ser crentes, servir ao Senhor, mas não quer vir buscar o Senhor, não quer adorar o Senhor, não quer vir buscar, e acha que, não, eu sou crente, eu busco ao Senhor, mas é de casa mesmo. Não existe isso. Buscar de casa. A gente tem que ter comunhão entre os irmãos. Não é isso que fala na palavra? Precisamos ter comunhão. É isso que nós precisamos. Sabe por que precisa? Porque se um tiver fraco, o outro ajuda. Quando um tiver fraquinho no seu caminhar, está o outro lá para ajudar. Não para estender a língua, mas para ajudar, dar a mão, ajudar. Vamos lá, eu te ajudo. Eu ajudo você a caminhar, vamos embora. Nem que seja se arrastando, vamos embora. Se eu estiver fraco também, vamos nos arrastando lá. Mas vamos buscar o Senhor. Eu estava lendo no Salmo 51, quando fala, no verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Nós temos que estar assim, com o espírito pronto a obedecer ao Senhor. O que mais nós aprendemos? Nós temos que carregar o que é a palavra de Deus aqui dentro. Então nós precisamos estar com o espírito totalmente pronto. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos. Se a gente acha que é incapaz, busque. Busca mais a Ele. Mas a gente não pode deixar de lado a esperança que nós temos, que é um dia estarmos com Ele. A gente não pode deixar essa esperança de lado. Que nós precisamos sim buscar ao Senhor mais e mais. Nós precisamos sim nos arrepender todos os dias das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas mazelas, dos nossos pensamentos ruins. Nós precisamos todos os dias nos arrepender e buscar a presença dEle, que é o principal. Senão, sem Ele, nós não conseguimos nada. Nós não somos nada sem a presença do Senhor.
E precisamos muito, muito, nos arrepender. Arrependimento. Sem Ele não adianta. Nós não conseguimos servir a Cristo verdadeiramente. Nós não poderemos ser chamados de verdadeiros adoradores se o nosso coração não se arrepende. Se eu faço as coisas que não agradam ao Senhor, mas em mim não tem arrependimento. Eu acho que o outro sim, o outro precisa se arrepender. Não, eu preciso. Que a gente vai dar conta de nós, não é do outro. Nós vamos dar conta da nossa vida, não é do outro não. Se eu achar que o outro tem que mudar, porque eu estou vendo que o outro está cheio de erros, e ele tem que mudar, não, eu preciso mudar. Porque na hora de prestar conta é minha, é a minha vida, sou eu. Então, se eu quero ter uma vida com o Senhor, eu preciso de arrependimento. Eu preciso mudar o meu ser, reconhecer as minhas falhas, melhorar a cada dia. Eu necessito do Senhor. Nós somos fracos, somos falhos, cheios de defeitos, somos. Por esse motivo que a gente busca no Senhor força, para ter mudança dentro de nós. Por isso que nós buscamos. Ah, porque somos melhores? Não. É que nós somos fracos mesmo, cheios de defeitos. Então é por isso que eu preciso buscar. Que a nossa vida seja assim, constante, contínua. Que a gente busque do Senhor mais e mais a cada dia. Que a gente se arrependa a cada dia. Quando a gente for orar ao Senhor, peça perdão. Porque muitas das vezes nosso coração é duro, não sabe perdoar o outro. Nós necessitamos disso na nossa vida. Um verdadeiro e genuíno encontro com o Senhor. Esse é um verdadeiro encontro com o Senhor. Quando a gente muda as atitudes. E é disso que nós precisamos essa noite. Essa é uma palavra que o Senhor me deu hoje. Que não é somente uma palavra para trazer para vocês. Uma palavra que vem diretamente para mim em primeiro lugar. Que a gente esteja assim, reconhecendo o que nós precisamos mudar em nossa vida. Qual a falha que eu estou tendo, que eu não estou conseguindo enxergar. Peça ao Senhor que mostre, que o Senhor nos mostra, para que a gente consiga nos consertar, para que a gente deixe de lado tudo aquilo que há de errado, e a gente não consegue enxergar, consegue ver nos outros, mas não consegue ver em nós, as minhas falhas, os meus erros, as minhas mudanças, o que eu preciso, Senhor? Nós necessitamos disso na nossa vida. Que essa seja uma palavra que, durante a semana, a gente medite, consiga refletir e Deus fale conosco. Continue falando durante a semana toda. Para que a gente consiga realmente sermos servos fiéis ao Senhor, transformados pela sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus. Nosso pastor vai estar orando e impetrando a bênção final. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, quero agradecer ao Senhor pela palavra que foi ministrada nesta noite, neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter falado ao meu coração. Obrigado por ter falado ao coração dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por ter falado ao coração dos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais, seja no ao vivo agora, ou seja num outro momento no decorrer da semana. A Tua palavra não perde a eficácia nem a eficiência, que o Senhor possa falar em cada coração, tocar em cada coração,
através da ação do Teu Espírito Santo. Possamos, Pai, ser batizados, Pai amado, a cada dia com mais e mais e mais amor. Precisamos de amor, Senhor, que tenhamos um coração perdoador, Pai amado, em nome de Jesus, que possamos deixar as mágoas e os rancores de lado e perdoar, Senhor, a quem nos ofendeu, em nome de Jesus. Pai, sê conosco, nos fortaleça e nos ajude nisso, em nome de Jesus. Pai, agora que vamos para nossos lares, leva-nos em paz, leva-nos, Senhor, guardados debaixo das Tuas mãos, possamos chegar em casa e encontrar o nosso lar em segurança, em paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. Pai, que possamos chegar nos nossos lares e encontrar, Senhor, um ambiente no qual o Senhor preparou para nós. Dá-nos uma semana abençoada e guardada debaixo das Tuas mãos. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, de todas as armadilhas do inimigo. E seja conosco, Senhor. Conduza-nos, Senhor, debaixo das Tuas mãos, no decorrer dessa semana. Que tudo que venhamos fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, agora que vamos para nossos lares, eu quero lhe agradecer pela rica oportunidade de estar aqui lhe cultuando, juntamente com meus irmãos no auditório do templo e também com meus irmãos que estão cultuando ao Senhor através das redes sociais. Nós agradecemos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor com muita alegria. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos do tamanho da bênção que você quer receber do Senhor esta semana. Que o amor de Deus e a graça salvadora de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Vamos aplaudir ao Senhor. O culto já está encerrado. Quero me despedir dos meus irmãos que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor lhe abençoe. Que o Senhor lhe dê uma semana abençoada, debaixo, coberta com as suas potentes mãos. Seja abençoado no decorrer dessa semana. Você, tua família. Que o Senhor lhe abençoe rica, abundantemente e poderosamente, em nome de Jesus. Fique com Deus e um grande abraço.